Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão extraordinária. Valdo, tá pulando também aqui, ó. Do Paulo tá pulando. Dr. Wagner. Com 19 vereadores presentes, daremos início à sessão extraordinária. Primeiro item, segundo turno de proposta de emenda à lei orgânica número 125 de 2016, do vereador Marcelo Gastaldo. Está em discussão. Peço palavra. Tem a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pedir ao pessoal que se acalmasse, os vereadores se acalmassem também, está acabando. Eu achei particularmente um absurdo essa manobra de ser colocado em segundo turno essa votação, no mesmo dia que foi aprovado o primeiro turno. É legal, mas eu achei um absurdo. Eu votarei contra novamente esse projeto que veda a adoção de políticas de ensino que tende a aplicar a ideologia de gênero, falando de novo, gente, ideologia de gênero não existe. Existe. É uma construção, mas na realidade isso aqui quer abafar um pouquinho. Existe o homem, a mulher, existe o cisgênero, o transgênero. Dentro do transgênero, eu acho que é assim mesmo. Nós temos que respeitar a liberdade de todos. Eu acho que os senhores professores têm que ter respeitada a liberdade de conversar sobre isso. É que muita gente não sabe, mas vem boletins de ocorrência na nossa mão de adolescentes, de crianças menores de 12 anos, de adolescentes com tentativa de suicídio, porque não se conversa sobre isso. Nós estamos no mês de setembro, Por favor, questão de ordem, senhor presidente. Só pedir ao senhor presidente que a gente se acalmasse, nós vamos votar, mas ainda tem a parte jurídica depois, onde se pode entrar com alguns recursos, com uma ação direta de inconstitucionalidade. Não, por favor. Obrigado, senhor presidente, por favor. Só continuando. Continua, vereador, por gentileza. Só continuando, eu acho que tem que ter essa liberdade de ensino, mesmo que falando sobre sexo. Não adianta esconder uma criança do grupo LGBT debaixo do tapete. Existe, tem que ser conversado, tem que falar. Se os pais não foram responsáveis por falar isso e alijam essa criança de uma conversa dessa, de quem tem cultura suficiente, eu acredito que os senhores tenham cultura, não é puxação de saco. A eleição já foi, a gente já ganhou, faltam 3 anos e 3 meses para a próxima, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a realidade se chama
respeito. Então, eu quero, com isso, existe aqui uma manipulação, no meu ponto de vista, respeito à posição do vereador Marcelo Gastaldo, do Albino, do Douglas, dos demais vereadores. Temos que ser democráticos, é o preço da democracia, porém, deixo aqui claro que sou contra a votação desse projeto, por motivos óbvios, gente. Tem que se falar de tudo. Essa homofobia tem que se calar dentro da pessoa homofóbica. Não sei se o pessoal viu uma reportagem do... Não lembro como é que chama aquele que faz o Fantástico, aquele psicólogo, psicanalista, psiquiatra, Drauzio Varela, dizendo que aquele que tem problemas em relação a esse tipo de pessoa tem que consultar um psiquiatra. Então, com todo o respeito, temos que ter respeito também, temos que ter respeito pelas posições não coincidentes, porém deixo claro o meu voto de novo e contra essa manobra que foi feita de se votar em segunda. Eu sei que a gente não quer guerra, às vezes é para não esticar, mas agora as questões são jurídicas, são legais, onde se pode reverter esse tipo, tanto da escola sem partido, quanto da ideologia de gênero. Posso estar errado, mas, no meu ponto de vista, esse projeto é ilegal, é inconstitucional, respeito o parecer da consultoria jurídica, porém, não pode haver cerceamento, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, da liberdade das pessoas, seja a liberdade de falar sobre política, sexo, religião, etc, etc, etc. Não dá dessa forma para que nós para que nós possamos tolher a liberdade dos senhores educadores, dos senhores supervisores, diretores, de falar sobre esse tipo de situação, inclusive com a família. O que falta hoje também, senhores educadores, chama-se escola de pais, porque às vezes os pais não têm educação suficiente para orientar seus filhos. Eu acho, só minimizando aqui, eu acho que a gente está aqui, tem que respeitar os que falarem, tem que respeitar as posições adversas, mas deixo aqui minha posição. Em primeiro lugar, contra essa manobra que foi feita, eu não sabia que ia ser colocado em segunda votação hoje. É legal, mas é imoral no meu ponto de vista, e sou contra esse projeto. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Tem a palavra o autor do projeto, o vereador Marcelo Gastaldo. Já estamos em votação do segundo turno. Só para esclarecimento, essa lei, na verdade, ela não vem proibir o que já está proibido. Na verdade, o Plano Municipal de Educação, quando apresentado na legislatura passada, inclusive rejeitado por esses vereadores, a inclusão de gênero na proposta. A partir daí, esse vereador, buscando uma segurança para assegurar que isso não viesse mais ser incluído no Plano Municipal de Educação. Essa foi a ideia desse projeto. Eu não estou aqui para jogar nada para a plateia, até porque eu não venho aqui para fazer live para pôr na plateia. Eu venho aqui por convicção daquilo que eu acredito. E a ideologia de gênero em Jundiaí, se depender desse vereador, não terá. Obrigado, senhor vereador. Presidente. Peço questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Eu gostaria de deixar claro, eu não sei se foi essa a intenção do vereador Marcelo Gastaldo. Eu não sei se foi essa a intenção do vereador Marcelo Gastaldo, mas eu não estou jogando para a plateia. Não sei se Vossa Excelência falou para mim, mas eu não estou jogando para a plateia. Só estou defendendo uma ideologia que eu acredito. Só isso. Questão de ordem, vereador Marcelo. E peço aos vereadores que não... Só para esclarecimento e pedir
assim como eu pedi o apoio do primeiro turno, pedi o apoio dos vereadores do segundo turno também. Obrigado, senhor presidente. O projeto está em discussão. Peço a palavra. Tem a palavra o vereador Douglas Medeiros, depois o vereador Ligabó. Boa noite a todos, principalmente aqueles que nos acompanham de casa. Eu quero me dirigir agora para a família jundiaiense que nos acompanha pela internet, também pela Rádio Cidade. Eu gostaria de parabenizar o vereador Marcelo Gastaldo por essa iniciativa desse projeto, porque é inadmissível que um projeto que não tenha sido aprovado nem no plano nacional de educação, nem no plano estadual de educação, nem no plano municipal de educação, que seja promovido por professores dentro da sala de aula. Então, assim, eu parabenizo pela iniciativa, eu acho que Jundiaí sai na frente, somos pioneiros e iremos também contagiar outras cidades para que também aplique esta proposta desse projeto de lei. E eu gostaria aqui de exemplificar que existe uma confusão muito grande. Existe uma confusão da interpretação dessa questão da ideologia de gênero. Primeiro ponto, muito importante, que a ideologia de gênero ela é confundida, totalmente confundida com preconceito e discriminação contra homossexuais. E de fato, o tema não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ideologia de gênero é uma coisa e o preconceito e a discriminação é uma outra coisa, totalmente diferente. Eu vi algumas pessoas dizendo que a ideologia de gênero não existe. E eu trouxe aqui um livro da principal ideóloga de gênero, que é a Judith Butler. Nesse livro, The Trouble of Gender, The Gender Trouble, Problema de Gênero, ela fala sobre feminismo e a subversão da identidade. E aqui ela leva a reflexão afirmando que ninguém nasce homem ou mulher, mas que constrói o seu gênero a partir de uma experiência meramente social, descartando toda a parte biológica do corpo. Então, assim, é um disparate porque reduz totalmente o ser humano a apenas um aspecto biológico. E nós sabemos que o ser humano precisa ser levado em consideração como um todo, e não apenas reduzir esse ser humano como apenas um aspecto. E aqui nós estamos vendo diversas estratégias que estão sendo tomadas, e muitas vezes essas estratégias com base em grandes instituições internacionais que de fato querem introduzir essa ideologia por todo o mundo. Então, fica aqui justamente essa indignação, porque não é possível nós descartarmos a dignidade da pessoa humana, reduzindo as pessoas a apenas um aspecto. E nós vemos um grande lobby que está sendo realizado por esse movimento que não quer o bem dos homossexuais. Essas pessoas que querem destruir os homossexuais, que querem incentivar a destruição delas. Então é lamentável que ao contrário daquilo que pregam, é justamente ao contrário daquilo que eles fazem. Realmente. E outra coisa importante que eu venho falar aqui, se é possível descartar totalmente a questão, o aspecto biológico, se é possível descartar o aspecto biológico, uma pessoa que fez uma cirurgia de mudança de sexo e infelizmente essa pessoa venha entrar em óbito, quando for fazer ali o exame de corpo de delito, aquela pessoa pode ter feito cirurgia de mudança de sexo
mas o médico do Instituto Médico Legal vai, de fato, identificar qual é o sexo da pessoa, independente daquilo que ela pensa ser, em relação daquilo que ela pensa ser. Então eu estou aqui para falar para a família jundiaiense. Não vai ser meia dúzia de ativista que vai calar minha boca, essa minoria que acha que faz barulho e que vai nos calar, que vai me calar, tá bom? Aqui eu venho falar, de fato, em nome próprio. Eu não estou falando em nome de nenhum outro vereador, estou falando em nome próprio, que é de fato a minha bandeira, aquilo que eu acredito. Então, fica aqui esse ponto que eu acho que é importante, principalmente enaltecer a iniciativa do vereador Marcelo Gastaldo. Eu agradeço muito por essa iniciativa e subscrevi esse projeto, que é inadmissível isso. Eu agradeço, senhor presidente, a palavra. Eu sei que as pessoas que estão em casa estão me ouvindo, porque o som aqui do microfone, ele passa perfeitamente para as pessoas de casa, então não vai ser meia dúzia de ativista que vai calar a minha boca, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos e o público que nos acompanha de casa. E Deus abençoe a todos. Projeto de discussão, tem a palavra o vereador Ligabó. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu pediria só um minutinho de atenção para a fala, que era o parecer que eu ia dar durante a votação, mas devido ao tumulto que houve, não foi possível. Então, eu queria justificar o meu voto. O meu voto sobre esse tema é baseado em parecer técnico-jurídico que conclui pela inconstitucionalidade formal da proposta de emenda à lei orgânica do município. Um minutinho. A Constituição Federal é clara de que compete privativamente à União dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional, Constituição Federal de 88, artigo 22, inciso 24. Compete-lhe ainda estabelecer normas gerais sobre a matéria a serem complementadas pelos Estados no âmbito de sua competência normativa concorrente. Constituição Federal, artigo 24, inciso 9. De acordo com recente manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre exatamente o mesmo tema, o ministro relator, Roberto Barroso, didaticamente assim concluiu: legislar sobre as diretrizes de educação significa dispor sobre a orientação e sobre o direcionamento que devem conduzir as ações na matéria. Tratar das bases do ensino implica, por sua vez, prever os alicerces que servem de apoio à educação, os elementos que lhe dão sustentação e que lhe conferem coesão. A Constituição Federal expressamente estabelece como diretrizes para a organização da educação a promoção do pleno desenvolvimento da pessoa, do desenvolvimento humanístico do país, do pluralismo de ideias, bem como da liberdade de ensinar e de aprender. Constituição Federal, artigo 205, artigo 206, inciso 2 e 3 e artigo 214. Desta feita, a conclusão técnica jurídica de que, abro aspas, os municípios não detêm competência legislativa, nem mesmo concorrente, para dispor sobre diretrizes do sistema educacional. Constituição Federal, artigo 22, inciso 24. Quer porque, ainda que se admitisse sua competência para suplementar as normas gerais da União na matéria, a lei municipal jamais poderia conflitar com essas últimas. Constituição Federal, artigo 30, inciso 3º. Diante de todo exposto, comungo com o entendimento do nobre ministro, Roberto Barroso, que relatou o caso idêntico ao trazido a esta casa hoje, no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental 461 do Paraná, de que é nítida a inconstitucionalidade formal da proposta de lei, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, nos termos do artigo 22, inciso 24
e a Constituição Federal e a competência privativa para estabelecer normas gerais em matéria de educação nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição. A proposta de lei, assim pretendendo, portanto, desrespeita os limites de competência normativa suplementar municipal esculpida no artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Por essas razões, de cunho estritamente técnico, baseados em parecer jurídico que, com a devida vênia, opino e voto contrariamente à continuidade do processo legislativo de proposta de emenda de lei orgânica número 125, de relatoria do nobre vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado. Projeto continua em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 votos contrários e 4 vereadores ausentes, está aprovado o projeto. Próximo item, projeto de lei complementar número 1031/2017 do prefeito municipal, altera o Código Tributário para reformular e revogar disposições e revoga as leis complementares. O projeto está em discussão, em votação. Vereador Ligabó. Com 15 votos favoráveis e 4 abstenções, o projeto está aprovado. Tem uma emenda aditiva, mensagem aditiva, em votação. Em discussão, em votação. Vereador Ligabó. Com 15 votos favoráveis e 4 abstenções, a mensagem aditiva está aprovada. Ainda a emenda de número 1 em discussão, emenda de número 1 em votação. Com 15 votos favoráveis e 4 abstenções, a emenda está aprovada. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão extraordinária. Com 19 vereadores presentes e sob a proteção de Deus, está encerrada esta sessão extraordinária.